Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a ciclista que move montanhas com a força do pensamento é ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. E haja montanha, né, pra gente subir nessa vida, gente. Mas subir montanha pedalando é muito bom. Eu adoro. É isso. Bom, e hoje a gente vai pedalar e muito aqui no programa, fugir da cidade para as montanhas, subir na bike. Será que é aquela história de que quem aprende uma primeira vez não esquece nunca mais andar de bicicleta? Será? Bom, quem vai ajudar a gente a aprender de vez a andar de bicicleta é uma referência no ciclismo aqui no Brasil. Adriana Nascimento, 9 vezes campeã brasileira de mountain bike, hoje é instrutora e treinadora. Adriana, seja muito bem-vinda aqui ao Band News Informa. Olá, Bruna, olá, Camila, ouvintes, obrigada pela oportunidade. Bom, prazer te receber aqui, e aí eu quero te perguntar se tem essa história mesmo, quem aprende uma vez não esquece nunca mais? Olha, não esquece, viu? Pode acreditar, quando a gente aprende lá atrás, na infância, ou até mesmo como adulto já, você não esquece mais, é uma habilidade que a gente adquire, andar de bicicleta, você aprende a se equilibrar, né, sobre a bike. E, é claro, precisa praticar para você ir ficando cada vez mais seguro, mas esquecer não esquece não. Legal, acho que a gente pode aproveitar, Camila, a presença da Adriana aqui, para justamente como ela hoje é instrutora e treinadora, para dar justamente dicas, né, para os nossos ouvintes, para quem acompanha o programa, para perder alguns medos. Eu me incluo nessa, viu, porque quando eu era criança, eu andava muito de bicicleta, mas aí, depois de muitos anos sem andar, eu fiquei com medo. Eu imagino que alguns ouvintes passem por isso também. O que você sugere para acabar com essa insegurança, né? Porque é isso, a gente aprendeu lá atrás. Como é que retoma a confiança na bike? Olha, para retomar a confiança é ir praticar. Tem algumas habilidades básicas que a gente precisa dominar sobre a bicicleta, como, por exemplo, o posicionamento do corpo sobre a bicicleta, na subida, na descida, os controles mecânicos, a frenagem, a troca de marcha. Então, a insegurança, ela vem muito da falta de conhecimento, né, e de praticar essas habilidades básicas. Uma coisa super sutil que às vezes a gente fica inseguro sobre a bicicleta é onde olhar, né? O olhar comanda a bike. Então, se você olha muito perto da roda, você vai ficar mais inseguro. Se você olha um pouquinho mais na frente, já muda a história. É comum as pessoas sentirem esse receio por estarem muito tempo longe da bicicleta, né? Acho que isso é importante falar para as pessoas que estão ouvindo, que querem às vezes se arriscar em uma orla, ou fazendo um turismo, ou até tentando querer falar, poxa vida, eu já andei de bicicleta, por que eu não posso adotar isso como prática, né? Então, assim, procurar um lugar um pouco movimentado, né, Adriana? Acho que isso é super importante, né? Tá com uma altura até de banco, a gente fala muito da altura perfeita, ideal, mas às vezes nessa retomada, de repente, deixar até um pouquinho o banco um pouco mais baixo, para a pessoa se sentir segura, né? Só de botar ali o pé, não precisa deixar dobrando. Não sei, que dicas que poderia dar, assim, para as pessoas? Para a Bruna, dica... que entre, para a Bruna. Essa dica é ótima, de colocar o selim da bicicleta mais baixo, né, para que você sinta que você consegue colocar o pé no chão no momento que quiser. E uma coisa muito importante, principalmente em São Paulo, nos parques, a gente tem vários lugares super bacanas, planinhos, né, para ir fazendo essa retomada, mas buscar horários alternativos em que não tenha muita gente praticando atividade ali, né? Então, quanto mais espaço livre, né, para você conseguir fazer essa retomada, melhor. E aí, acho que é importante a gente falar também sobre alguns equipamentos básicos, né, de proteção. O que não pode faltar? Bom, capacete em primeiro lugar, luva e óculos. Se a gente for pensar, né, na luva, se você leva uma queda, qualquer queda boba que seja, a primeira coisa que vai ao chão é a mão, para a gente já é instintivo para se proteger. E óculos de proteção, porque a gente está ali ao ar livre, pode vir um inseto, então são equipamentos que não podem faltar.
Isso é muito importante, né, Adriana, porque às vezes a gente escuta, a gente está falando com você que é uma super atleta, né, treinadora, mas as pessoas falam, mas eu não preciso disso, eu ainda não sou um atleta, né, não preciso sair todo parafernada, porque o ciclismo parece que você tem um monte de coisa, né, que você vai colocando ali, mas é extremamente, isso é de segurança básica, né? É o mínimo para a pessoa se proteger, né? O capacete, então, é super importante. Tem pessoas que não acreditam que o capacete protege, mas ele protege muito e é um investimento que vale a pena. Afinal de contas, a cabeça você não compra outro, o capacete sim. Bem lembrado. Adriana, vamos falar de posição na bike? Tem alguma posição que as pessoas fazem com mais frequência que está errada? O que você sugere qual é a melhor maneira de a pessoa se posicionar na bicicleta? Olha, a bicicleta também depende do modelo, né, da modalidade que você vai praticar. Então, esse posicionamento tem duas coisas, né? Se você quer, pensando no conforto do ciclista posicionado na bicicleta, é muito importante buscar fazer um bike fit, porque aí você vai, né, ter as dimensões certas do ciclista, que também bicicleta tem tamanho adequado, né? Então, a gente falando da posição do ciclista na bicicleta, uma posição mais ereta, mais baixa. Então, isso vai evitar lesões, dores ao longo da pedalada. E também tem, quando a gente fala de posição do ciclista na bicicleta, aí é o que eu falei da parte técnica, que aí é o posicionamento de subida, posicionamento de descida. Então, essa parte técnica, a dica de posicionamento é baixar o tronco tanto na posição de subida quanto na posição de descida. E, Adriana, tem como, assim, dar uma dica para as pessoas que estão querendo comprar uma bicicleta? O tamanho, porque a gente já viu, tem esse ajuste, mas tem o tamanho, né? Tem gente que às vezes a gente fala, nossa, a pessoa passa pelo lado, tem um monte de aro desde a roda, ou o tamanho. Tem alguma dica que a gente possa falar para a pessoa que ela tem que tomar cuidado para não ser tão ou enganada ou comprar errado pela internet? Isso, a bicicleta tem tamanho, assim como a gente vai comprar uma roupa que tem o tamanho certo, um sapato tem o tamanho certo, a bicicleta também. E esse tamanho a gente vê pelo tamanho do quadro da bicicleta, tá? As pessoas vão muito achando que é a roda, tamanho da roda, aro 29 ou 27,5, né, que é o diâmetro da roda, mas o principal é você escolher o quadro da bicicleta do tamanho ideal. Então, pode ser um quadro pequeno, médio ou grande, mas conforme vai ficando mais específico e tem um tamanho certo, tanto para bike de estrada, aí você tem um número lá, tamanho 49 polegadas, 52 polegadas, 56, 58, e assim vai, e a mountain bike também. E quando você for adquirir sua bicicleta, é muito importante que o lojista saiba te informar corretamente o tamanho. Claro. Se o lojista não sabe te orientar, então aí é bom desconfiar. O que você percebe que tem maior número de lesões entre praticantes de bike? Muitas vezes o que a gente mais ouve as queixas é joelho, né? Dores no joelho, dor na cervical, dores nas mãos. E muitas vezes essas lesões elas vêm bem quietinhas, né? A longo prazo e por falta de ajuste da bicicleta, pela falta do bike fit, né, aquele ajuste fino de altura do selim, né, de você ajustar a dimensão da mesa da bicicleta, né, que a gente chama do comprimento. Então, essas coisas fazem muita diferença e podem causar lesões a longo prazo se você não fizer esses ajustes na bike. Oi, Informers, daqui a pouco tem mais da entrevista com a treinadora e campeã de mountain bike, Adriana Nascimento. E o que não falta no Brasil, Camila Hirsch, é lugar para andar de bicicleta, né? Nossa, e tem opção para todos, né, Bruna? Porque assim, tem longas distâncias, tem caminhos de bicicleta que você pode fazer em trilha, pode fazer em estrada, pode fazer um dia, pode fazer vários dias, assim, com muito visual, com pouco visual. Então, assim, não tem como não encontrar algum que te atraia e que você tenha pelo menos uma curiosidade de tentar conhecer. Então vamos dar uma volta por esse Brasilzão da Bahia. Quem traz uma dica para trilhar os caminhos de bike é o repórter Luiz Felipe Veloso. No
Numa terra onde não falta céu aberto durante o ano, baianos e turistas garantem a saúde física e mental com uma boa pedalada ao ar livre em Salvador. A capital baiana tem mais de 300 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, mas é na extensa orla da cidade que ficam os lugares mais procurados para andar de duas rodas, a exemplo do Farol da Barra. No interior, as trilhas da Chapada Diamantina encantam ciclistas profissionais e eventuais. Na orla de Juazeiro, no norte da Bahia, o exercício físico é premiado pelas belezas e a brisa do Rio São Francisco. Em Ilhéus, no sul do estado, a Avenida Soares Lopes é apenas um dos vários atrativos da cidade que podem ser conhecidos a bordo de uma bicicleta na terra conhecida internacionalmente pelas obras do saudoso Jorge Amado. De Minas Gerais agora, fala Ana Clara Moreira. Não restam dúvidas de que Minas é um estado rico em atrativos quando o assunto é turismo de aventura. Para quem é adepto ao ciclismo, um dos principais pontos para essa prática está na capital Belo Horizonte, nos 18 quilômetros de orla da Lagoa da Pampulha. Fora do circuito urbano, uma das principais atrações para o cicloturismo é o Caminho da Fé, com trajetos que variam de 300 a 500 quilômetros, partindo de cidades do interior mineiro em direção à Aparecida, em São Paulo. Também é possível transitar de bike na Estrada Real, com roteiros de até 710 quilômetros que passam por cidades em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Outro longo passeio de bicicleta junto à natureza é pela Serra da Canastra, onde o contato com belas cachoeiras é a melhor recompensa após um período de pedaladas. A convidada de hoje do Band News em Forma é a campeã brasileira de mountain bike, Adriana Nascimento, que hoje é treinadora e instrutora de bike em Campos do Jordão, aqui em São Paulo. Adriana, você comentou, né, que quando a gente vai se posicionar numa bicicleta, comprar uma bicicleta, tem que levar em consideração a modalidade. Vamos falar então sobre as modalidades no ciclismo? Quais são hoje? Olha, hoje nós temos bastante modalidades aí, tem para todo mundo. Bom, o mais falado, mais popular hoje, né, são as duas, a mountain bike, que a gente anda na trilha, estrada de terra, e a bicicleta de estrada, que é aquela que tem o pneu mais fininho e que a gente anda mais no asfalto. Mas aí também já tem a modalidade gravel, que aí é um misto de uma bicicleta de estrada com um pneu um pouco mais largo e algumas outras características que permitem andar na estrada de terra. Tem bastante gente aderindo a essa modalidade, que ela é bem versátil, né? Ou quem quer fazer uma viagem, uma cicloviagem também é super interessante. Aí, como que chama essa modalidade, Adriana? É a gravel. Ah, tá. Gravel é sinônimo de, traduzindo estrada de terra, né? Cascalho. Uhum. Então é mais para uma estradona mesmo. A mountain bike, ela já é para quem quer andar tanto na estrada de terra quanto para ir para uma trilha um pouquinho mais técnica, um desafio um pouquinho maior. Tá, então, o principal são essas três modalidades, assim, mas quem quer praticar o ciclismo mais por lazer, ou entusiasta, ciclista amador, ou que quer treinar para entrar no mundo aí de uma competição. Aí tem outras modalidades também, o BMX, as bicicletas de mountain bike para downhill, que é só descida de montanha. Então, hoje em dia tem para todo mundo. Aí, o ciclista que precisa saber que caminho ele quer seguir. E não tem idade, né, Adriana? Algumas a gente sabe, assim, um downhill pode ser que se você fosse um pouquinho mais... Mas sempre tem alguns espíritos aventureiros, mas não tem idade para o ciclismo, né? Não tem idade. A gente recomenda a partir de 2 anos de idade e sem limite. E você, bom, como você está dando aulas hoje, você percebe que as pessoas que buscam a bike praticam também outros esportes ou a bike acaba sendo o principal? Tem pessoas que praticam outras modalidades e a bicicleta às vezes entra como um complemento no treinamento. Também pessoas que usam como transporte, né? E às vezes até esse meio de transporte já é um complemento para quem treina, para corrida, para maratona. Os ultramaratonistas utilizam muito a bicicleta como treinamento, porque consegue fazer uma carga aeróbia maior, né, o que demandaria muito na corrida. Então, a bicicleta, além de ser para as pessoas que já são ciclistas mesmo, de uma modalidade específica, ela serve como complemento para outras modalidades. No seu caso, aí, onde você ensina, são pessoas que praticam o que mais? Muitas pessoas que praticam corrida, a corrida de montanha também,
Esportes coletivos, de um modo geral, porque a bicicleta ajuda muito em fortalecimento de joelho, evita também lesões. Então, é um bom complemento mesmo. Mas, olha, tem para todo mundo mesmo. E, Adriana, a gente vê, assim, quando a gente fala do ciclismo de performance, não necessariamente grandes campeões, mas pessoas que buscam uma performance mesmo no ciclismo, a gente vê um trabalho muito grande atualmente, de força dentro de academias, para ganho de força, né, e passar isso para o esporte que a pessoa está praticando. No ciclismo tem acontecido isso bastante, né, e cada vez mais também, como que está? Sim, para o ciclismo também é importante fazer um trabalho de fortalecimento muscular, porque é uma modalidade específica, né? Então você tem que trabalhar outros grupos musculares também, justamente para evitar lesões e também para melhorar a performance, né? Tem muitos exercícios complementares que as pessoas fazem não só para desenvolver mais força, mas também exercícios de propriocepção e uma infinidade de aplicações para que a pessoa tenha o melhor rendimento e longevidade no esporte. E, Camila, acho interessante você comentar, inclusive com comentários da Adriana, como é um esporte que trabalha com muitas capacidades físicas, né? Pois bom, a Adriana sabe muito também, mas assim, a gente costuma dizer que uma coisa é você lidar com o teu corpo, né? E outra coisa é você calcular. A Adriana deu uma dica maravilhosa no início, falando do olhar em cima da bicicleta, né? De quem olha ali para a roda, ali embaixo no pé, e quem olha para frente, por onde você quer passar, né? Mesmo na estrada, mesmo no ciclismo de estrada, né, Adriana? A mountain bike a gente sabe que mais ainda, né? Porque é ali, né? Mas você já vai preparando o seu cérebro. Então, assim, o que acontece? Toda vez que você tem um elemento a mais, e nesse caso é a bicicleta, é um outro tipo de mecanismo neural, de atividade que você desenvolve, né? O tênis, por exemplo, você tem 2 a mais, né? Você tem a raquete e você tem uma bola. Então, assim, toda vez que você tem essa influência externa, e é a bicicleta, ela acaba tendo que desenvolver muitas outras capacidades. Não que isso seja melhor ou pior de quem, né, está simplesmente correndo, né, que é o seu corpo, simplesmente o corpo, mas a ginástica olímpica também tem só o corpo, quer dizer, tem muitas capacidades, mas a bicicleta, o ciclismo traz um trabalho muito grande, cognitivo, por você passar muito rápido pelas coisas, né? A Adriana pode falar também bastante sobre isso, sobre desviar, passar, ter que mudar a direção. Então, muitas vezes tem outras pessoas do seu lado também pedalando, não só sozinho, né? Depende do que você está fazendo. Então, se você, como eu já disse, tem uma mountain bike, então está no meio de uma trilha e você tem coisas que você nem imagina que você possa ter. Isso em competição. No lazer, num parque, é a mesma coisa, porque você tem o cachorro que passa, você tem as pessoas que estão desavisadas, alguém que está com um fone no ouvido, então tem isso tudo da parte externa, que muitas vezes não está no seu controle, né? Ou na maior parte das vezes não está no seu controle. Camila, é bem por aí, e o ciclista ele é estimulado em todos os sentidos, né? O desgaste cognitivo é realmente grande, a gente gasta bastante energia com essa concentração que a gente precisa para se manter em cima da bicicleta. No mountain bike, mais ainda. E todos os esportes que lidam com velocidade é assim, tudo chega mais rápido e o que está embaixo do seu nariz já passou. Por isso a importância de olhar mais à frente para conseguir antecipar e ter as reações. Eu fico pensando, né, as pessoas que ficam às vezes com receio de falar, nossa, então eu não quero pegar mountain bike, porque pode ser que eu passe por um tronco de árvore. É muito bacana ter o treinador de bicicleta para isso, porque às vezes as pessoas vêm com aquela mentalidade, mas eu já sei andar de bicicleta, né? Mas até isso, de você aprender a vivenciar, se você precisa subir rápido numa calçada, ou descer, ou até se você vai parar, subir a bicicleta e continuar, né? Tomar essas decisões faz muita diferença se você também tem um treinador que te acompanha e que te faz evoluir gradativamente, né? Exatamente. Um profissional, um instrutor de técnica, ele vai te fazer evoluir até mais rápido, né, do que você ir por tentativa e erro, porque os instrutores usam uma metodologia
para desenvolver as habilidades, né, para que as pessoas saibam o que, o porquê e como, e praticar. E aí automatizar essas habilidades. Então, se você procura um profissional da área, um instrutor de técnica capacitado, você encurta o caminho, né? E também você vai se divertir mais, com segurança e num tempo mais curto, né? Você vai aproveitar bem mais o esporte. O Band News em Forma está vestido de ciclista hoje. Já a gente volta a conversar com a treinadora e campeã de mountain bike, Adriana Nascimento. Mas antes, vamos ao Ceará para mais uma dica de onde pedalar nesse Brasilzão. Quem fala de Fortaleza é o Jefferson Salles. Fortaleza dispõe de diversos pontos para pedalar. Os mais conhecidos são o Parque do Cocó e o Parque Raquel de Queiroz. Já quem gosta de praticar atividade na praia, uma opção é a ciclofaixa, que percorre da Praia de Iracema até a Praia do Mucuripe. Além do trajeto maravilhoso com sol e mar, também há pontos de apoio para descansar e tomar água de coco. Aos domingos, Fortaleza oferece à população a ciclofaixa de lazer, com 26 quilômetros de rotas disponíveis das 6 da manhã ao meio-dia para passeio de bike. 2 dos pontos de apoio do evento ciclístico oferecem atividades e serviços. Bom, nesse giro que a gente está fazendo pelo país, a gente não pode deixar de falar de São Paulo, né, Camila? São Paulo hoje tem uma malha viária de 700 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, justamente também com essa opção, como o Jefferson falava, de Fortaleza, da ciclofaixa no fim de semana, aos domingos. É uma opção para quem está na cidade e por que não aproveitar o fim de semana também para colocar o corpo para se mexer, né? É um dia de descanso, mas da manhã você também descansa pedalando. Ah, com certeza. A hora que você faz essa atividade, que você pedala, que você vai fazer qualquer atividade, você recupera o teu corpo mais rápido e te traz muito mais disposição depois. Então é uma maneira de você sim descansar. E é muito interessante, né, Bruna, porque a gente uns anos atrás não tinha isso tudo em São Paulo, né, não tinha isso tanto nas cidades. Então realmente muita gente usa, inclusive esses espaços que são destinados para as bicicletas, não só aos finais de semana, mas que são fixos, que são permanentes, como meio de transporte. E é importante a gente pontuar que quanto mais as pessoas usam, mais o poder público acaba sendo de alguma maneira forçado a implementar essas melhorias, né? Eu estive recentemente na ciclovia ali do Rio Pinheiros, que é uma das mais movimentadas daqui da cidade de São Paulo, e é impressionante ver como melhorou o atendimento para quem utiliza a ciclovia, com pontos de apoio, com lugares para você tomar um açaí, tinha até quadra de beach tênis ali, que é febre agora, né, no Brasil todo. Então, de alguma maneira, você utilizar força com que o espaço seja melhorado aos poucos, né? Pois é, você faz com que você gere emprego, ele fica habitável, onde tem menos problema de segurança, né? As pessoas ocupam os ambientes, então a gente, né, assim, faz com que aí as pessoas, o espaço público seja mais cuidado. Então é um ciclo que vai se girando e que vai se retroalimentando de uma maneira extremamente saudável, né? Adriana Nascimento, 9 vezes campeã brasileira de mountain bike, é a nossa convidada hoje aqui no programa. Conversou bastante com a gente sobre aprender, reaprender a andar de bicicleta, falou sobre lesões, as modalidades que tem hoje no ciclismo, porque tem para todo mundo sim. E vamos falar, a gente tem que falar sobre essa quantidade de títulos, Adriana, mas para a gente falar sobre os títulos que você conquistou, a gente tem que retomar a sua história, como você começou no ciclismo. Conta para os nossos ouvintes como que tudo começou. Olha, tudo começou bem cedo. Eu já pratico ciclismo, mountain bike há 31 anos. A bicicleta entrou na minha vida como meio de transporte, como lazer, ainda quando criança. E eu tive a sorte de nascer em Campos do Jordão, um lugar que tem muita trilha legal. Então eu comecei bem cedo. E aí, para eu evoluir, né, no esporte, foi muito rápido. Começou tudo mesmo como brincadeira, andando de bicicleta com a turma, mas num tempo complicado, porque não tinha nada, né? As bicicletas eram todas grandes, eu fico aqui falando para vocês que bicicleta tem tamanho e tal, porque eu já sofri com isso. Mas a minha história é essa, vem lá de trás, no comecinho do esporte no Brasil.
E aí a gente veio aí abrindo os caminhos, participei de todas as modalidades, a modalidade olímpica, que é o cross country, que eu tive mais títulos, mas tem também a maratona, a ultramaratona, que são vários dias de competição, a gente pedala aí 100 e poucos quilômetros cada dia, então eu fui evoluindo com o esporte a cada ano, e sempre buscando a diversão também, porque é um esporte que a gente está na natureza, e isso que sempre me atraiu mais, e fui evoluindo junto com os amigos, então tem esse lado muito bacana, que é o que eu mais gosto de lembrar, assim, da minha história, né? Quantos anos você tem, Adriana? Hoje 47, comecei aos 15. Aos 15, e você... o primeiro campeonato brasileiro que você ganhou, quantos anos você tinha? Eu estava com 17 anos, quando eu ganhei o campeonato brasileiro a primeira vez. E já era esse cross country que... Na época era exatamente esse, ou não? Sim, já era o cross country. Também foi mudando um pouco a característica, né, do circuito. Eu ia perguntar como é que é esse cross country. É um circuito que você fica girando? Como é que é? Sim, é um circuito de trilha. Hoje em dia está bem mais exigente, tem uma parte mais aérea, que os ciclistas eles saltam obstáculos, mas é sempre em trilha, na natureza. Esse circuito tem em média 5 quilômetros cada volta, e largam todos os atletas juntos, e quem fizer as voltas em menor tempo chega primeiro, que é o vencedor. Então é um esporte bem emocionante, dura em média 1 hora e meia, uma competição quando é uma modalidade olímpica, né? E é bem interessante, vale a pena acompanhar. A volta tem uma medida fixa ou não? Não é uma medida fixa, mas em média os circuitos eles ficam ali próximos a 5 quilômetros. Tá, entendi. Você lembra de algum momento da sua carreira que foi mais difícil? Alguma competição que foi mais difícil, mais desafiadora, e por quê? Foi uma prova chamada Transalp, que eram 7 dias, a gente percorria 600 quilômetros de mountain bike pelas montanhas, saía da Alemanha, passava pela Áustria e terminava na Itália. Isso foi um desafio imenso, porque eram muitas horas pedalando por dia, alta montanha, e tem outra coisa também que é mais complicado nessas provas, porque é sempre em dupla. Então é o que a gente chama de ultramaratona, né? E aí você administrar a sua dupla. Essa que é a parte mais complicada. E a alimentação para os ciclistas e para essas provas? Obviamente que uma prova que demora uma hora e meia é uma coisa, outra coisa é 5, 7 dias. Mas como que vocês se alimentam durante essas provas, assim? Porque praticamente você está ali com as 2 mãos no guidão, eu sei que você provavelmente tira as mãos, né? Mas o pessoal, tem muita gente que não tira nenhuma, né? Sim, a gente se alimenta pedalando, né? Isso também é importante treinar. A gente usa a camisa de ciclismo que tem os bolsos atrás, e aí a gente acomoda toda a comida, né, todos os alimentos. Hoje em dia você tem assim, muita tecnologia empregada na alimentação, gel, bebidas isotônicas, então a gente tem as barrinhas energéticas, já tudo balanceado, que você consegue levar no bolso a quantidade ideal, a gente consegue calcular, né, com a ajuda de nutricionista, o quanto consumir, o que consumir a cada hora de prova. E assim, você tem que ir recarregando a energia, né, o combustível ao longo do caminho. Então, é super importante desenvolver essa habilidade de tirar uma das mãos do guidão para poder se alimentar. Mas também, muitas vezes, é necessário parar. Adriana, deixa eu só voltar um pouco para o seu início no ciclismo, porque eu estava lendo uma entrevista sua e fala algo interessante de que a sua avó não achava que pedalar era coisa para moça. É isso mesmo? É isso mesmo. A minha avó, quando eu comecei a pedalar, em Campos do Jordão, cidade pequena, era sempre com os meninos, né? Então ela achava que isso não era coisa para mulher. Imagina que eu era uma menina e que eu ia ficar falada na cidade. Isso não podia acontecer.
E aí aconteceu, né? Fiquei bem falada mesmo, mas não da maneira que ela imaginava. E depois ela ficou super orgulhosa. E o interessante é que o meu pai é que falou, não, ela vai pedalar o quanto ela quiser, onde ela quiser e com quem quiser. Olha só, que legal. E hoje, como que é essa relação de mulheres e homens no ciclismo? As mulheres conquistaram bastante espaço, né? Mostraram aí toda a sua capacidade, competência. Não tem muito preconceito. Eu mesma falo que eu não sofri muito com preconceito por ser mulher, né? Por sempre estar ali mostrando mesmo que a gente tem capacidade e buscando o meu espaço. É claro que a gente enfrenta problemas, sim, nas cidades grandes, principalmente, assédio na rua, acham que só por ser mulher nós somos mais vulneráveis, e não é bem assim, né? A gente ainda tem esses problemas, enfrenta, mas eu acho que o preconceito, aquilo que a minha avó tinha lá atrás, que na verdade vinha do medo mesmo, né? Essas coisas que a gente veio vencendo e deixando, estão ficando no passado. As mulheres estão aí para fazer o que quiserem. É isso. E hoje você dá aulas todos os dias? Nem todos os dias. Eu tenho outros trabalhos aqui em Campos do Jordão também. Eu faço a gestão de um centro de experiências, dou aula de técnica e também faço um trabalho de gestão ambiental, construindo trilhas também e levando pessoas iniciantes para a trilha. Então eu trabalho assim, full time com a bicicleta, mas variando também. É muito legal isso, né, Bruna? Porque, na verdade, a pessoa pode até juntar um turismo, né? Campos do Jordão é uma cidade bastante turística e dá para ir também aproveitar e fazer uma aulinha com você, né? Sim, aqui a gente tem caminhos maravilhosos, né? Qualquer pedal aqui, você vai ter uma paisagem linda, um ambiente super agradável em que você flui pela natureza, né? Então, as aulas de técnica nem sempre são só aulas, né? Tem pessoas que procuram as experiências, às vezes a gente faz experiências de 2 dias, sai pedalando, vai para um lugar, dorme num lugar bacana, assim, super em contato com a natureza, e no outro dia volta pedalando para a cidade. Então tem muita opção. Campos do Jordão é realmente uma cidade abençoada em relação à natureza e seus caminhos. Essa foi a Adriana Nascimento, 9 vezes campeã brasileira de mountain bike, hoje treinadora e instrutora de Campos do Jordão, está fazendo a maior propaganda, vai todo mundo para a Serra da Mantiqueira agora fazer aulas com a Adriana. Adriana, obrigada, viu, pelo seu tempo aqui, bons treinos e até uma próxima. Obrigada a vocês e bons pedais a todos. O Band News em Forma vai chegando ao fim. Hoje o assunto aqui no programa foi ciclismo, um esporte super versátil, como a gente conseguiu ouvir aí com a campeã de mountain bike, Adriana Nascimento, que foi nossa convidada hoje. É um esporte, Camila, que tem passado por adaptações, né, para receber um público muito diverso. Hoje a gente vê, na verdade já há alguns anos a gente vê aí essas academias de spinning, recebendo pessoas que não pegariam a bicicleta, por exemplo, para andar pela cidade, mas lá na academia ela pratica com toda a sua força possível, dá a alma ali para poder curtir aquele momento numa bicicleta. Pois é, tem prazer e quer voltar. Eu acho assim, o ciclismo, ele tem uma adaptação, ele tem assim, absurda, né? A gente vê esses circuitos pequenos, quase parece cross, né, e as pessoas em cima da mountain bike, da bicicleta. A Adriana contou hoje aqui pra gente os tipos de bicicleta. A gente nem falou da spinning, né, não falamos da ergométrica, que é cabide no quarto de muita gente, inclusive, mas tem gente que adora usar numa academia, então tem ali nas academias. Tem também aquelas bicicletas, Bruna, assistidas, que as pessoas viajam e às vezes alugam ou usam mesmo também como meio de transporte, que você pedala, você não faz tanta força, mas você se movimenta sim, né? Então, eu acho que o bacana é isso, a gente saber aonde que está o nosso prazer, né? Então, essas aulas de spinning, a gente sabe que tem, inclusive, uma adesão muito grande pelas mulheres. Quando a gente vai, você consegue perceber a quantidade de mulheres que estão ali, e sendo que o ciclismo é um esporte onde ainda é predominantemente masculino, tem muitas mulheres que fazem, mas ainda tem uma presença muito grande de homens. Então, assim, é uma opção, e a gente aceitar isso tudo vindo é maravilhoso, porque a pessoa, foi o que você falou, de repente ela tem um receio de ir para uma estrada, tem receio de ir para uma trilha, mas ela vai dentro de uma sala fazer
uma spinning, uma aula com uma música, com luz, sem luz, com grito, sem grito, né? Enfim, vai lá, vai fazer 50 minutos e vai sair contente. É isso aí. Camila, quem quiser se fortalecer com você para ir pedalar nesse mundão, como é que faz? É só me procurar no @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Tchau, ouvintes, tchau, Bruna. Boa pedalada para todo mundo nessa vida essa semana, até semana que vem. E se você quiser ouvir esse e outros programas, procura lá o Band News Informa na aba Colunistas do site bandnewsfm.com.br ou no Spotify e também no YouTube. O nosso e-mail é oinforma@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.